Olá, eu sou a professora Ana Paula Torres, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, e vim apresentar para vocês, do COINTER, o artigo intitulado O uso de metodologias ativas no ensino de geografia. O artigo trata de uma pesquisa realizada por mim com professores da rede estadual do Recife, a respeito da utilização das metodologias ativas em suas aulas. Partimos do pressuposto que, nas aulas de geografia, a utilização destas metodologias tornam a aula mais atrativa, além de facilitar a aprendizagem e favorecer a autonomia do estudante. Para isso, partimos de ancoragem teórica de autores que tratam sobre esse tema, de metodologias ativas, aprendizagens significativas, né, além de Paulo Freire, quando ele trata da educação problematizadora. Como objetivo, nós temos de analisar como se dão as práticas de ensino em geografia, criadas pelas metodologias ativas, visando uma aprendizagem significativa, e o protagonismo do estudante nas escolas estaduais de referência e ensino médio, EREM, da cidade do Recife, Pernambuco. Como fundamentação teórica, nós temos que o entendimento de que geografia é uma ciência crítica nem sempre orientou os currículos escolares. Na verdade, no início, a geografia era uma disciplina bastante descritiva, né, onde se tinham mapas, onde se tinha croquis, com esse intuito simplesmente de descrever, sem nenhuma relação com a vivência, com o cotidiano dos estudantes. Muitas vezes tida como uma matéria chata e decorativa, sem nenhuma serventia. Lacoste e Milton Santos, que são geógrafos, eles discutem a geografia como uma ciência fundamental para que se possa ter uma leitura crítica sobre o espaço. Então, esses dois autores, eles trazem essa nova perspectiva do ensino da geografia como uma geografia crítica, uma geografia que faça com que os estudantes possam refletir sobre o seu meio. Pensar em estratégias que colaborem para a formação do pensamento crítico dos estudantes, trabalho colaborativo e a sua autonomia. As metodologias ativas da aprendizagem, elas representam uma alternativa para transformar o ensino da geografia, tornando mais significativo e atraente para os estudantes. Até porque, por meio dessa metodologia, há uma inversão de protagonismo, né? Se numa metodologia do estilo mais tradicional, a responsabilidade, né, do ensino, da aprendizagem fica simplesmente nas mãos dos professores, através dessas metodologias ativas, existe uma inversão, né, onde o estudante ele assume para si também o protagonismo dessa aprendizagem, né, desse conhecimento. O estudante ele tem autonomia para pesquisar, para traçar o seu caminho de aprendizagem. Como principais metodologias ativas, nós temos a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, problematização, e temos também a gamificação. A metodologia foi uma abordagem qualitativa. Iniciamos por uma revisão de literatura entre artigos da área, pesquisas a nível de mestrado, onde nós podemos fazer essa revisão e nos apropriarmos da fundamentação teórica. Como campo de pesquisa, nós tivemos escolas da rede estadual do estado de Pernambuco como sujeito professores de geografia. Para isso, nós utilizamos como instrumento entrevistas semi-estruturada. O corpus, né, foi
a transcrição dessas entrevistas, então a materialidade dessas entrevistas, e a forma de análise foi a análise do conteúdo de Bardan. Como resultados, nós realizamos, né, como foi dito, algumas perguntas. A primeira delas é como você entende o papel docente enquanto engrenagem importante do processo ensino-aprendizagem. O professor A disse que o docente não é mais considerado aquele que ensina, apenas um facilitador. O outro falou na questão da importância do docente de fazer, né, essa ponte mesmo entre o lugar do aluno, o mundo científico e esse lugar dele, fazer essa ponte entre um conhecimento e outro. E o terceiro professor falou, não é, que era muito importante o papel do professor como uma engrenagem. E aí ele citou a questão da pandemia, porque essa pesquisa também foi desenvolvida a partir desse contexto, e a questão das aulas online, né, que falou que era bastante eficaz na aprendizagem dos estudantes, mas que o professor era uma peça de fundamental importância nesse contexto. Uma outra pergunta é sobre a questão de método de ensino, e como é que era isso, né? A questão dos métodos, as questões da metodologia de ensino dentro de sala de aula. E o professor disse que montava as aulas de geografia da forma mais contextual e tecnológica possível. O outro disse que trazia a prática, né, muita realidade deles. E o outro disse que buscava pôr os alunos de forma ativa na aprendizagem. Então, a gente já vê uma mudança muito grande de perspectiva do ensino da geografia, onde o professor já enxerga como essencial essa realidade, não é? Você trazer a geografia para a geografia do estudante, para a realidade dele, contextualizar a geografia para nível local. E com relação às metodologias ativas, né, como é que eles usam isso daí? O professor disse que usava a aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida e a gamificação. Um outro disse que as escolas integrais do Recife, né, do estado de Pernambuco, vem implantando essas metodologias ativas e que utiliza jogos pedagógicos. O professor C diz que quando pensa em metodologias ativas, vem à cabeça o uso da sala de aula invertida. Então, aí eles apontam, né, que tipo de metodologias ativas eles utilizam em sala de aula. Como conclusão, eles concordam com a importância das metodologias ativas para impulsionar o aprendizado dos estudantes. Eles destacam o uso de 3 metodologias ativas, né, como a aprendizagem baseada em projeto, principalmente a sala de aula invertida, a gamificação. Eles salientam a importância desse aluno ter esse papel de protagonista diante da sua aprendizagem, e sugerem que as metodologias ativas vão além de meras estratégias de ensino e que elas promovem uma mudança fundamental na dinâmica educacional, que é aquela mudança que eu citei anteriormente, da mudança de lugar do professor e do estudante. Aqui as referências, e agradecer ao IFPE Campus Recife por ter proporcionado a realização desta pesquisa. Muito obrigada.